Fala, Nação Azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo para vocês. Olha só, rapaziada, como prometido, estou trazendo aqui a versão do Rafael Tenório a respeito das declarações do Raimundo Tavares, né? Vocês viram tudo que aconteceu ontem, no dia de ontem nós repercutimos aí para vocês, tem nos vídeos anteriores tudo a respeito de toda essa movimentação que houve, essa treta, enfim, coisas que a gente não quer ver dentro do CSA, mas que infelizmente acontecem. E o torcedor precisa ficar ciente das coisas que estão acontecendo, certo? Então trouxemos aí no último vídeo o áudio do Raimundo, né, se referindo, fazendo algumas acusações a respeito do comportamento do Rafael Tenório, e eu tinha prometido a vocês trazer a versão do Rafael Tenório aqui a todos esses acontecimentos, certo? Olha só, rapaziada, quero adiantar que não tem nenhum áudio aqui, certo? Não vou passar áudio, não gravei vídeo, enfim. É uma reunião que tivemos, né, ontem à noite, e juntamente com outras páginas que foram com a gente lá, né, nós temos aqui o nosso canal no YouTube, e foram outras páginas lá também, para tentar entender, né, o lado dele nessa questão tão traumática que foi essa passagem agora do Raimundo Tavares. Chegamos na parte da noite, saímos lá quase 9 horas da noite. Teve uma reunião entre o presidente e os jogadores, né? Fizeram inclusive um pronunciamento dizendo que está tudo ok, existe o fechamento e tal. Enfim, que esse acontecimento que teve faça com que o CSA se feche e realmente busque os seus objetivos, tá bom? Mas como prometido aqui, nós conversamos com o Rafael e ele respondeu todas as perguntas que a gente fez, certo? Inclusive, eu vou falar aqui tema por tema. Tudo aquilo que o Raimundo falou, a gente perguntou e muito mais, certo? Portanto, se preparem que tem resposta para tudo aqui. Então, primeiro tema, o Norberto. Quem foi o principal responsável pela liberação do Norberto? Se teria sido ele, o Rafael Tenório, ou o Raimundo Tavares. Ele disse, ó, seguinte, o Norberto chegou para mim e disse que recebeu uma proposta do Cruzeiro e tinha interesse em ir. Eu tinha acabado de trazer o Raimundo de volta para o CSA para exatamente ser o comandante ali do departamento de futebol. Direcionei para o Raimundo e ele aceitou, né, para ele decidir, e ele decidiu por liberar o jogador. Mas o Rafael falando, ele também não se contrapôs. Então ficou entre os dois ali a responsabilidade de ter liberado o Norberto, fato esse que chateou muito a nossa torcida. E perguntei por quê, né? Por que liberou um jogador que representava tanto, que fazia tanto em campo pelo nosso time. Ele falou que o Norberto não tinha uma liderança muito positiva, né? Mas quando eu perguntei quais eram os pontos que ele era negativo, ele falou pontos que não foram tão importantes assim, que a gente possa dizer realmente que aquilo se tratava de uma liderança negativa, né? Enfim, não vou nem falar aqui porque são coisas bem banais assim, que não fazem muito sentido dizer que o Norberto era uma liderança negativa. Não me convenceu, não convenceu a todos nós, inclusive pela forma que foi, né, de graça, mas também ele divide com o Raimundo a responsabilidade pela liberação do Norberto, beleza? O assunto do Silvinho e do Nadson, que o Raimundo falou muito, enfatizou muito no áudio dele, né? Falou que o Silvinho, inclusive, xingou o Rafael Tenório numa reunião que eles tiveram lá no CT, gritou com o Rafael, enfim, inclusive isso a gente perguntou para ele também. Ele disse, ó, em hipótese alguma, eu vou deixar que um jogador ou um funcionário, seja ele quem for, gritar comigo, seja nas minhas empresas ou aqui no CSA, né? Eu sou o gestor. Eu sou o cara que toma conta, eu sou o presidente daqui do CSA, então jamais eu permiti isso, que eu perderia qualquer autoridade diante dos demais. Então jamais alguém aqui vai gritar comigo. Desde a época que eu cheguei aqui no CSA, ninguém nunca levantou a voz para falar comigo, funcionário ou jogador do CSA. Então não houve isso. Aí ele explicou, o que houve foi o seguinte, quando ele chamou para comunicar pela segunda vez, né, porque houve a primeira vez que o Ebson Paulino se dirigiu a esses dois jogadores para liberar esses dois jogadores a pedido do Raimundo e do Rafael, o grupo veio conversar com o Rafael e convenceram ele de que exatamente esses dois jogadores eram importantes para o clube e para o elenco, né? Que eles produziam, que são caras pais de famílias, caras responsáveis e tudo mais. E daí o Rafael cedeu.
E teve uma segunda oportunidade, que foi essa agora, né, em que houve a fala do Raimundo dizendo que o Silvinho gritou com o Rafael Tenório lá dentro do CT. E ele disse que jamais aconteceu isso. O que houve foi que o Silvinho ficou meio que desesperado quando soube que o Rafael iria demiti-lo, né, encerrar o contrato com ele ou encaminhar ele para outro clube. Ele ficou muito comovido e meio que ficou assim, aperreado com ele mesmo, né, com a situação, ficou muito chocado, mas não houve nenhuma agressão do Silvinho para cima do Rafael. Houve um destempero dele com ele mesmo, com a situação que estava ali na frente dele. Ele ficou meio que desesperado, mas depois chegou um outro pessoal lá do departamento médico do CSA, conversaram com ele, acalmaram ele, enfim, e depois conversaram outros jogadores com o Rafael de novo, e o Rafael decidiu permanecer com esses 2 jogadores. E daí foi quando o grupo veio falar com o Rafael, né, vários jogadores, depois do treinamento, falar com o Rafael que não estavam satisfeitos, esse é um assunto que já é pertinente, né, não estavam satisfeitos com o Ebson Paulino, que palavras do Rafael dizendo que os jogadores falavam para ele, tá bom? A gente está reportando aqui, somos os portadores da notícia para vocês. Os jogadores diziam que o Ebson Paulino tentava meio que melar, tá bom? Melar a relação dos jogadores com o treinador. Existia meio que uma confusão, né, na interlocução ali entre o cara que era os olhos do Raimundo Tavares com o próprio elenco. Então era uma satisfação generalizada dos jogadores com ele, inclusive entre outros assuntos que eu não vou nem falar aqui, certo? Coisas que realmente complicam a situação e que os jogadores realmente não se sentiam muito bem, muito confortáveis com o Ebson Paulino lá, né? E queriam até que o Raimundo estivesse dentro do CT no lugar, né, que ele botou o Ebson Paulino, que era um contato direto com os jogadores, e não o Ebson Paulino. Então existia essa treta, essa confusão aí, sabe, ninguém conseguia se entender entre Ebson Paulino, coordenador de futebol, e os jogadores. Certo, rapaziada? Mas daí, para finalizar, realmente, o Raimundo falou e o presidente confirmou que suspendeu por duas vezes, a liberação do Silvinho e do Nadson, tá bom? Eu vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível, porque são muitos assuntos. A reunião durou quase 3 horas e muitos assuntos, a gente conseguiu perguntar muita coisa, tá bom? Sobre o CT, rapaziada, houve um tema essa semana que existia uma ala, né, uma linha de alguns conselheiros, diretores do CSA, querendo que o CSA tirasse um valor que a Braskem depositou para o CSA construir o CT para comprar o Nelson. Houve essa linha de raciocínio, essa conversa, essa proposta, e o Rafael Tenório falou que em nenhuma hipótese abre mão de construir, de depositar todo o dinheiro que está na conta do CSA na construção do novo CT, tá bom? Ele se sobrar algum dinheiro da construção do CT, o que sobrar, 1 milhão, sei lá, eu compro tudo de imóveis e boto no nome do CSA, mas nenhum real desse valor que foi depositado pela Braskem vai ser desviado, vai ser deslocado para outro fim que não seja a construção do CT. A construção do CT é uma situação a longo prazo, vai mudar o CSA de patamar, não a nível do Nordeste, aquilo que a gente fala aqui, mas a nível nacional, uma estrutura de primeiro mundo que o CSA vai construir. Então, garantiu mesmo assim, se levantou, inclusive ficou em pé para falar isso, que o CT será construído e será finalizado, tá bom? Daí eu já vou para um outro assunto, que é sobre a prorrogação do mandato dele, né? Eu perguntei para ele também, o senhor está confiante que vai conseguir a prorrogação do seu mandato, depois dessa treta aí com o Raimundo? O Raimundo, lembrando, é presidente do Conselho, continua sendo presidente do Conselho Deliberativo, e tem uma influência muito grande em cima dos conselheiros, certo? Ele disse que não está muito confiante. Ele respondeu isso, velho, não estou muito confiante não, certo? Mas, se não der certo, se eu não conseguir a prorrogação do mandato, eu vou me preocupar em criar uma chapa, né? Preparar um candidato meu para concorrer, caso eu não consiga a prorrogação, né? Então ele já está pensando nessa segunda possibilidade, no plano B. Caso não seja aprovada a prorrogação do mandato dele, ele prepara um outro candidato para assumir e ele ficar meio que por trás, tocando a construção do CT e finalizar, entregar as chaves do novo CT.
certo? Sobre o executivo de futebol, a gente vai assunto por assunto aqui, rapaziada. Ele falou que não vai contratar agora um executivo de futebol. Vai dar uma esperada, vai esperar a poeira baixar, entendeu? Para daí ao mercado atrás de um executivo, né? Nesse momento, o próprio Bruno Pivetti vai ser um cara muito fundamental nessa situação de identificar jogadores no elenco que não servirão mais para o CSA. E daí ele será o encarregado, nesses próximos dias ou próximas semanas, de determinar e dizer, ó, esse tal jogador aqui não serve para nós, então vamos achar um local para ele. É uma coisa que vai ser determinada agora, nesse momento inicial, pela comissão técnica, mas depois virá sim um executivo de futebol, mas não agora. Beleza? Sobre o Raimundo, vamos falar sobre o Raimundo, né? O que é que ele acha disso tudo que aconteceu? Ele ficou meio traumatizado, né? Pegou de surpresa aquele áudio que o Raimundo gravou, com palavras muito pesadas, realmente chocou. Ele disse, velho, tô complicado, tô estressado pra caramba, não tô meio que conseguindo dormir, me pegou muito de surpresa, inclusive ele respondeu ao Raimundo, ele mandou áudios, depois ligou 14 vezes e o Raimundo não respondeu, ele mandou uma mensagem de texto, ele leu para nós a mensagem de texto que ele mandou, o WhatsApp lá, e em nenhum momento tem ele agredindo verbalmente o Raimundo, né? São palavras cordiais direcionadas ao Raimundo, então uma coisa assim meio que inesperada, mas a gente já entende que ele não é um cara de muito afronto assim, nas palavras de bater de frente, ele é um cara que mais conciliador, né? E ele não quis mais estender essa briga, mas ele deixou bem claro que ficou muito decepcionado com as falas do Raimundo e falou outras situações do Raimundo que a gente não vai expor aqui, mas que ele ficou muito pé da vida com o Raimundo, da forma que ele saiu atirando e jogando no ventilador. E para finalizar, rapaziada, sobre a liberação do Norberto para jogar o jogo contra o CSA, né? Ele estava proibido de jogar os 2 jogos, né? E daí o presidente do Cruzeiro ligou para ele e tentou um acordo para o Norberto jogar pelo menos o último jogo lá da 27ª rodada. O jogo vai ser lá em Belo Horizonte, inclusive. E daí ele achou por bem liberar, né? Inclusive, essa questão do Norberto, estou voltando aqui ao assunto de novo, né, que eu falei no início, realmente eu falei para ele, ó, isso aí não pegou muito bem, sinceramente foi uma decisão, sabe, equivocada assim na opinião de todos, mas enfim, já foi decidido, agora é pensar na frente. E para finalizar aqui, ele falou sobre a expectativa do CSA nessa Série B. Ele disse que o CSA vai brigar por coisas grandes nessa competição. Isso que o time está se ajeitando agora, daqui para frente, né? Vai acontecer algumas mudanças, ele disse, mas a base vai ser essa. E ele acha que esse time tem condição, com as peças que chegaram, condição de brigar lá em cima na tabela. Diz que o time vai se ajeitar, quando pegar confiança mesmo, o time vai embalar. Então, está confiante apesar de tudo, né? Então, resumindo aí, ele ficou chocado com essa questão do Raimundo, o CT ele não abre mão de ser lá onde foi comprada a área, e isso aí não tem nem discussão, está finalizado esse assunto. Falou também sobre a SA, tá? A gente vai esquecendo os assuntos e os assuntos vêm aqui na nossa mente, nem anotei aqui, que vai realmente tentar viabilizar essa questão da SA, que é um dos pilares desde o dia que ele chegou no CSA, transformar o CSA numa SA, e falou que iria com certeza trazer muitos recursos para o CSA, captar muitos investidores e fazer com que o CSA mude de patamar, né, a nível nacional e se consolidar numa Série A, por exemplo. Beleza, rapaziada? Então é isso, ó, um resumo de tudo aquilo que ele falou. Ele respondeu todas as perguntas que fizemos, então é importante a gente passar a versão dele aqui para vocês, já que passamos a versão do Raimundo Tavares, beleza? Agora é com você, torcedor, você faz o seu veredito aí, tá bom? O que é que a gente quer? Paz. Publiquei lá no Instagram, escudão do CSA, e a palavra embaixo, paz. Precisamos de paz. O CSA precisa se acalmar, né? E fazer jogos bons e ganhar jogos. Esse fechamento que os jogadores fizeram, agora é para os jogadores, tem que ser concretizado dentro de campo. Não adianta vocês fazerem o fechamento fora e quando chegar dentro de campo, amarelar, rapaziada. E domingo já tem o Cruzeiro. Ó que jogaço. Por tudo isso que aconteceu com o Cruzeiro, assediando nossos jogadores e tudo mais, levaram o Pastana, levaram o Norberto, precisamos ganhar do Cruzeiro.
O fechamento só funciona se vocês ganharem os jogos e jogarem como se fosse o último jogo da vida de vocês e honrar o manto. Beleza, rapaziada? Tem muita gente aqui que ama esse clube, certo? Milhares de pessoas que amam esse clube e estão dispostas a qualquer coisa. Beleza? Então, fechou? Tamo junto? Deixe seus comentários aí, rapaziada. É importante demais o seu comentário aí no nosso vídeo, beleza? E deixa like. Valeu? Amanhã tem mais vídeo. Valeu. Um abraço, rapaziada.